Bom, pessoal, então o nosso próximo assunto foi os estados energéticos dos elétrons, que vai falar sobre o número quânticos. Então, para iniciar, vamos falar do número quântico principal, representado pela letra N. O número quântico principal, ele vai me dar valores para cada camada. Então, você vai ter 7 camadas, camada K, L, M, N, O, P e Q, onde cada camada suporta determinado número de elétrons. A camada K suporta 2 elétrons, certo? A camada L suporta até 8 elétrons, a M suporta 18, N 32, O 32, P 18 e Q2. Como assim suporta? Ou seja, um exemplo, a camada L ela suporta 8 elétrons, então ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 8 elétrons na sua camada. Ela não pode ter mais de 8, ou seja, não pode ter 9, porque ela só suporta até 8, certo? Então o número quântico principal, para a camada K, ele tem valor 1, para a camada L 2, para a camada M 3, camada N 4, O 5, P 6 e Q 7. Então são 7 camadas, para cada camada tem um nível que é o número quântico principal. Então você vai ter de 1 a 7, que é chamado de número quântico principal, ok? Número quântico secundário, ele vai me dar valores dos subníveis. Então você tem o subnível S, P, D e F. Então, o número quântico secundário, subnível S, ele vai ter valor 0, subnível P vai ter valor 1, subnível D vai ter valor 2, subnível F ele vai ter valor 3, certo? Sendo que o subnível S ele suporta até 2 elétrons, o subnível P suporta até 6 elétrons, o subnível D suporta até 10 elétrons e o subnível F suporta até 14 elétrons. Então, tente decorar essa tabelinha aqui. Sempre que você tiver na sua distribuição eletrônica de um átomo qualquer, quando você fizer a sua distribuição e ele terminar no subnível S, ele vai ter valor do número quântico secundário 0. Se terminar no subnível P, seu valor vai ser 1. Se terminar no D, o número quântico vai ser 2. E se ele terminar no F, o número quântico secundário vai ser 3. Ok? Número quântico magnético, representado pela letra M. Então, número quântico magnético, para ficar mais fácil para você decorar, você decora, você tem 4 subníveis, o subnível S, P, D e F. O subnível S você vai ter um orbital, para o P 3, para o D 5 e para o F você vai ter 7. Então você vai ter números ímpares, 1, 3, 5 e 7. Essa quantidade de orbital vai representar a quantidade de quadrados de orbitais, certo? De quadradinho. Então, 1 eu vou ter 1 quadrado, 3 eu vou ter 3 quadrado, 5 eu vou ter 5 quadrado e 7 eu vou ter 7 quadrado. Então, os valores de M, que é o número quântico magnético, você vai ter 0, menos 1, 0 e mais 1, certo? De menos 3 vai variar de menos 3 a mais 3. E como é que é o seu valor de M? Ora, você vai preencher começando colocando sempre o zero no meio, começando sempre com o número 0. Então aqui só tem um quadrado, eu coloco 0. Como não tem mais quadrado, termina no 0. Aqui eu coloco o 0 no meio, coloco ao meu lado esquerdo, preencho com os números negativos e no meu lado direito preencho com os números positivos. Então aqui menos 1, aqui ficou mais 1. Como não tem mais quadradinho aqui, então aqui vai terminar no menos 1. Se terminar no subnível D, você vai ter 5 orbitais, 5 quadradinhos. Coloca o 0 no meio, preenche. Valores negativos lado esquerdo, menos 1, menos 2. Não tem mais quadrado, então termina no menos 2. E aqui mais 1 e mais 2. Não tem mais quadrado, termina no mais 2. Subnível F tem 7 orbitais. Bota o 0 no meio, coloca o 0 no meio, preenche o lado esquerdo com números negativos. Terminou em menos 3, não tem mais quadrado, então vai terminar aqui. E aqui no lado direito com os números positivos, ok? Então aqui você tem os valores do número quântico secundário e aqui você vai ter os valores do número quântico magnético. Eu vou explicar mais na frente como é que você vai saber o valor do número quântico magnético de um determinado átomo. Número quântico spin. O número quântico spin, ele vai me dizer
se ele vai ter o valor positivo ou negativo. Ou seja, se na sua distribuição eletrônica ele terminar com a setinha para baixo, ele vai ter valor positivo, mais 1/2, certo? E se ele terminar com a setinha para cima, ele vai ter valor negativo, menos 1/2. É só isso, pessoal. Ok? É só decorar a setinha. Para baixo, valor positivo, mais 1/2. Terminando para cima, setinha para cima, valor negativo, menos 1/2. Ok? Então vamos lá. Número quântico spin. Então aqui eu tenho um exemplo. Eu vou ter 7 elétrons. Vamos dizer que na minha distribuição eletrônica, o átomo tem 7 elétrons no seu último subnível mais energético. Então eu vou fazer a distribuição desses 7 elétrons. Para fazer a distribuição nos quadradinhos, eu não posso começar assim, ó, 1, 2. Eu não posso preencher dessa forma. Primeiro eu preencho colocando somente uma setinha em cada quadradinho, começando com a setinha para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Como são 7, então aqui eu tenho 5 elétrons. Como são 7 elétrons, os que faltar, eu volto para o primeiro quadradinho e preencho colocando a setinha para baixo. 6, 7. Então, qual vai ser o valor de M? Ora, pessoal, o valor de M, lembrando, colocando sempre o zero no quadradinho do meio, preenchendo com valor negativo no lado esquerdo, do lado positivo no lado direito. Então aqui, como a setinha terminou para baixo, o seu número quântico spin vai ser positivo, mais o meio, certo? E o seu número quântico magnético vai ser quanto? Seu valor vai ser menos 1, porque a setinha terminou em menos 1. Certo? Isso aí vocês vão entender mais com os exercícios. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um outro exemplo. A distribuição eletrônica para 23 elétrons. Então você vai pegar 23 elétrons, vai fazer a sua distribuição eletrônica, certo? E aqui a gente repara o seguinte. Seguindo a regra de Linus Pauling, você vê que ele vai terminar no subnível mais energético, que vai ser o 3D3. Então, aí ele pergunta, qual o número quântico principal? Ora, o número quântico principal está relacionado ao número de camadas. Então você tem aqui camada 1, camada 2, camada 3, 3S2, 3P6, 3D3, camada 3 e 4S2, camada 4. Então, como ele terminou em 3D3, então o número quântico primário vai ser 3, certo? Qual o valor do número quântico secundário? 2, por quê? Aí você lembra, ora, número quântico secundário, aqueles que terminam com subnível S é 0, subnível P é 1 e subnível D é 2, ok? Deixa eu voltar aqui só para vocês acompanhar. Então aqui, ó, não terminou no subnível D, lá, não foi 3D3, então qual o valor do número quântico secundário? 2. Para decorar, pessoal, fica fácil, é só pegar SPDF 0, 1, 2, 3. Pronto, morreu aí. S0, P1, D2 e F3, número quântico secundário. Vamos voltar lá. Certo? Então, aí ele terminou no subnível D. Ok, subnível D ele vai ter quantos orbitais? O S tem 1, o P tem 3 e o D tem 5. Então ele vai ter 5 quadradinhos, ok? De onde vem esses quadradinhos? Por que 5 quadradinhos? Vamos voltar lá de novo, para vocês verem. Aqui, ó, ele não terminou no 3D3, então ele vai ter quantos orbitais? 5. Então ele vai ter 5 quadradinhos, ok? Então vamos voltar lá. Ora, ele vai ter quantos elétrons no seu último subnível mais energético? 3. Então você vai preencher colocando os quadradinhos. 1, 2, 3. Primeiro você coloca o 0 no meio, negativo no lado esquerdo e valores positivos no lado direito. Depois coloca a quantidade de elétron, sempre começando com a setinha para cima. Lembrando, não pode colocar uma setinha para cima e outra para baixo. Primeiro coloca a setinha para cima em cada quadradinho, até preencher a quantidade certa de elétrons. Se você chegar até aqui e faltar elétrons, aí você volta para cá e vai preenchendo com a setinha para baixo. Então você vai ter 1, 2, 3 elétrons, porque ele tem 3D3. 3 elétrons no subnível mais energético. Como ele terminou aqui, pessoal, qual vai ser o valor do número quântico magnético? 0, por quê? Porque a setinha terminou aqui, no terceiro quadradinho, que o valor dele vai ser 0. Como a setinha terminou para cima, qual vai ser o valor do número quântico spin? Terminou para cima, negativo, menos o meio. Ok? Então vocês veem que é um exercício simples e fácil. Ok?
Então aqui você tem a distribuição eletrônica, o diagrama de Linus Pauling. Então, para cada camada você vai ter o subnível distribuído. Para ficar mais fácil para você decorar, você faz o seguinte. Aqui você vai ter uma extremidade e aqui você vai ter outra extremidade. Na camada K você vai ter um S2, certo? Na L você vai aumentar, aqui é uma casinha, né? Aqui você vai ter uma casinha, vai ser duas casinhas. Então aqui aumentou uma casinha, nessa aqui aumentou mais uma, 3. Nessa aqui aumentou mais uma, 4. Na 5 repete as 4. Na 6 diminui uma casinha, vai ter 3 casinhas. E na camada K vai ter duas casinhas, diminui também uma. Então você coloca uma setinha passando por cima do subnível, certo? Para ficar mais fácil. E para fazer a cobrinha é só puxar aqui, ó, para saber o nível mais energético. Eu vou chegar lá. Então você nota o seguinte que eu falei no início. O subnível S só suporta 2 elétrons, ó, tá aqui, ó. 1, 2, 2, 2, 2. Subnível P 6, subnível D 10 e o F 14. Certo? Então aqui você tem a camada 1, que é a camada K, a camada 2, que é a camada L, a camada M, a camada 3, ó. Tudo isso aqui é a camada 3, que é a camada M. Isso aqui é a camada N, que suporta 32 elétrons, que se somar 2 mais 6 mais 10 mais 14 vai dar 32 elétrons. Aqui a mesma coisa, a camada P é isso tudo aqui, onde você vai ter 18 elétrons, e a camada K você vai ter 2 elétrons. Isso aqui eu fiz, mas vamos considerar só até 7s2. Então aqui você tem a cobrinha, a cobra de Linus Pauling. Por que eu chamei de cobrinha? Porque eu chamei de cobra? Porque isso aqui tem a aparência de uma cobra enrolada, certo? As pessoas de mente suja já pensam outra coisa, mas eu coloquei o nome cobra porque fica mais fácil de você decorar. Então veja só, passando aquela setinha por cima dos subníveis como eu mostrei, depois que você vai fazer a setinha passando por cima de cada subnível até chegar em cada extremidade, você vai fazer uma tracejada por fora, ou seja, por cima, por fora, por cima, por fora, por cima, por fora, por cima, por fora, e assim sucessivamente. Então, para ficar mais fácil para você decorar, é só você olhar, fazer uma setinha nas extremidades, terminando nas extremidades, e depois ligando essa setinha na outra com uma listinha tracejada, certo? Então, a distribuição eletrônica no nível mais energético é seguindo essa cobrinha, ou seja, se eu tiver aquele exemplo lá, 23 elétrons, certo? Ele pegou aqui, ó, esse exemplo aqui, fazer a distribuição eletrônica de 23 elétrons. Então, você vai fazer por aqui, ó. Então, aqui você tem o número de camadas, esse número na frente, esse S, PDF é os subníveis, e esses números em cima, pessoal, como potência, no expoente, ele é o número de elétrons. Então, 23, você tem 2, mais 2, 4. Aí vem seguindo aqui, ó. Mais 6, 10. Mais 2, 12. 12, 18, 20. São 23, né? Se você colocar 3D10, vai ter 30. Como aqui você vai ter 20 elétrons e falta 3 para chegar a 23, então aqui vai ser 3D3, certo? Por quê? Porque esse 3D10 suporta até 10 elétrons, mas ele pode ter menos. Então aqui vai ser 3D3. Então, é só você pegar isso aqui e colocar esticando a cobrinha, como fez aqui, ó. É só esticar a cobrinha, ó, seguindo a sequência. Você não pode fazer sequencialmente assim, ó. Depois desse é esse, 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 está errado. Você tem que fazer a distribuição eletrônica de acordo com a cobrinha. Depois desse vem esse, depois desse vem esse, depois desse vem esse, depois desse vem esse, depois de 3P6, tá vendo? Não vem 3D10, depois de 3P6 vem quem? 4S2, tá vendo? Tá vendo que se você fazer pela sequência vai dar errado. Você tem que fazer de acordo com a cobrinha, certo? Porque é o nível mais energético. Sempre que ele pedir para você fazer a distribuição eletrônica no nível mais energético, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica seguindo essa cobrinha, ok? Bom, então no próximo vídeo eu vou passar exercício para a gente trabalhar.